Abram suas Bíblias aí no livro de Lucas, no capítulo de número 9, versículo 23. Vamos compartilhar sobre esse tema. Que cruz é essa? Por várias vezes em todos os evangelhos, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, Jesus falou disso aqui, irmãos. Lucas 9, 23. E dizia a todos. É interessante essa expressão, porque não era uma palavra dirigida apenas aos seus discípulos, principalmente quando ele ia explicar parábolas, né? Geralmente era para um grupo fechado. Aqui ele está dizendo para todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Queridos, é interessante como tem uns detalhes aqui, que é muito interessante nós olharmos e vermos o que Jesus está deixando bem claro aqui nesse ensino. Ele repete essa orientação no capítulo 14, do próprio livro de Lucas, versículo de número 27. E qualquer que não levar a sua cruz, preste atenção nessa expressão, a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que nós precisamos olhar para esse texto, primeiro, é que Jesus não está falando de uma cruz opcional. Não, ele está deixando bem claro aqui de que cada um de nós temos a nossa. A opção não está em levar ou não a cruz. A opção está em o que você vai fazer com a sua. Porque não tem como não levá-la. Há muitas ensinos, porque Jesus só falou isso. Ele não designou, ele não falou o que é a cruz, né? Mas irmãos, na minha compreensão, quero abrir meu coração aqui com vocês. Na minha compreensão, a cruz é tudo aquilo que é consequência da minha história, de decisões que eu tomei, e que isto tem um certo peso, ou então o que aconteceu comigo, e isso é pesado para eu conviver. Interessante que nós podemos exemplificar assim. Vou pegar um exemplo bíblico de Davi. Davi cometeu um pecado, entre tantos pecados que ele cometeu, mas um pecado gravíssimo, que foi o pecado de adultério com Betseba. O Senhor perdoou Davi, falou: você não vai morrer por conta desse pecado, mas você vai sofrer as consequências dele. E a partir dali, Davi começou a viver consequências daquele erro gravíssimo. O Senhor restaura Davi, mas Davi sofre as consequências. Ele meio que carrega um peso por ter feito aquilo. Isso acontece conosco também. Muita gente tem a sua profissão como uma cruz, porque foi a decisão que ele tomou, o caminho que ele seguiu, e aí é a única profissão que tem, é a única coisa que sabe fazer, mas é um peso. Fica contando os dias aí para chegar logo à aposentadoria, não é? Para mim, na minha compreensão, queridos, cruz é aquilo que é consequência do meu passado, de minhas decisões, e que é pesado. Tem coisa que é cruz para um e não é cruz para o outro. Por exemplo, família. Tem gente que a sua família é um peso. Tem gente que a família não é um peso. Então dizer que toda a família é uma cruz, não. Mas existe cruzes, não é? Para que pesos, consequências por conta dessa realidade. Então é interessante que, na minha avaliação, na minha compreensão, o que Jesus está falando: olha, pegue a tua história, as consequências pesadas dela, e tome uma decisão para você conseguir levá-la
com mais leveza. Siga-me. Porque a cruz não é negociável, a cruz não é opcional. O que é opcional, o que eu vou fazer com a minha, se eu vou seguir Jesus ou não vou seguir Jesus. E a cruz, quando nós decidimos seguir Jesus, a gente começa então a receber as bênçãos de alguém que fez isso por nós, levou uma cruz, foi crucificado nesta cruz, morreu nessa cruz, verteu seu sangue nessa cruz, tiraram ele da cruz, sepultaram, mas ele ressuscitou, e a cruz virou um marco para nós. Existe um homem na Bíblia que aparece uma referência sobre ele, que ele é um símbolo de todo ser humano. Quem é esse homem? Abre a tua Bíblia aí em Mateus capítulo 27, versículo 32. A Bíblia diz assim, Mateus 27, 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram levar a sua cruz. Este homem aqui é um símbolo de todos os seres humanos. Ele foi constrangido a levar a cruz que Jesus estava levando. Mas isso daqui é um símbolo de que aquela cruz era a cruz de Jesus, mas todos nós temos a nossa cruz para levar. Só esse versículo que fala desse indivíduo. Depois até parece que ele é alguns parentes dele e tal, mas Simão, o sirineu, ele é constrangido a levar a cruz, e ele é um símbolo nosso, um representante da humanidade, que cada um leva a sua cruz. A decisão, preste atenção nisso, irmãos, a decisão de pegar a minha e a sua, que não é negociável, não é opcional. Uma pessoa não pode falar, não vou levar minha cruz, vou deixar minha cruz aí. Não, a Bíblia fala que você tem a sua, e ela é sua. Ela não pode ser deixada. O indivíduo pode ter uma tentativa frustrada, mas ele não consegue. Ele não consegue. É uma realidade a ser assumida. Por isso que Jesus fala assim: tá, você tem a sua cruz, o que você vai fazer com ela? Eu tenho uma proposta para você. Eu tenho uma proposta para você. Pegue a sua cruz e siga-me, que as coisas vão serem totalmente diferentes. Para isso que nos iguala, o que nos iguala? Cada um de nós termos a nossa. E o que nos diferencia? O que cada um faz com a sua, e uma decisão fundamental: seguir Jesus. Quais são as consequências disso? Gente, olha como a Bíblia faz revelações tremendas. Conheça Jesus, o que Ele fez, o que aconteceu com Cristo, que você tem uma perspectiva de uma revelação sobre a sua realidade em Cristo Jesus. É interessante de que eu olho para a palavra de Deus, eu fico olhando assim, ó, as pessoas têm uma fissuração pelo futuro, né? Querem saber o futuro, pessoas seguem horóscopo, procurem cartomantes, procuram profetas, essa coisa para saber o futuro, e na verdade acaba caindo assim, sendo vítimas de muitas, porque ainda que não está escrito na Bíblia, mas quando fala que o futuro a Deus pertence, isso é verdade, mas o nosso presente e o passado também. Mas olhe para a pessoa de Jesus, há uma revelação ali, sobre o nosso futuro. A Bíblia deixa bem claro, de que a decisão que eu tomo, para seguir Jesus, provoca em mim uma libertação. Abra a tua Bíblia aí em Colossenses, capítulo de número 2, olha que coisa maravilhosa, gente, para você ter uma noção, que
por que eu preciso seguir Jesus? Olhe o versículo de número 13 de Colossenses 2. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz dele. As consequências do nosso pecado, a vida que vivíamos, ela é completamente transportada para a cruz de Cristo. Aí a nossa fica mais leve, a nossa fica mais suportável para carregar. E eu começo então a ter um anseio muito grande, de que agora, o meu passado, as consequências dele, os meus erros, das quais muitos deles eu me lembro, e isso me traz algum tipo de peso. Quando eu pego a minha cruz, que são as consequências do meu passado, e sigo a Jesus, eu me transformo em alguém que recebe estas consequências aqui da minha decisão. Aí o apóstolo Paulo vai continuar nos ensinando. Volte a sua Bíblia aí para o livro de Colossenses, de Filipenses, melhor dizendo. A Bíblia diz assim, no capítulo 3 de Filipenses. O apóstolo Paulo está falando assim das grandes bênçãos que a ressurreição de Cristo provocou em nós. Mas ele diz assim, eu não cheguei lá ainda. Porque ele falando sobre a ressurreição aqui, ele fala assim, eu não cheguei lá ainda, mas porém, enquanto eu não chego, olha o que eu faço. Olha que coisa maravilhosa, gente. Versículo de número 12, de novo, Filipenses 3,12. Não que eu tenha obtido tudo isso. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre o poder da ressurreição, não é? A vitória da participação que eu tenho sobre os sofrimentos, não é? A própria ressurreição, porque ele não havia morrido ainda, ele está falando sobre isso. Aí ele falou, não que eu tenha obtido tudo isso, mas uma coisa eu faço. Olha que coisa linda, irmãos, continue lendo aí. Não que eu tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha que coisa maravilhosa. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Esse esquecer, irmãos, não é tirar, não lembrar mais, porque a gente não consegue. Esse esquecer está ligado à sua vida presente não ser determinada pelo seu passado. O seu passado não pode te travar, o seu passado não pode estar estancando a maneira com que você deve andar agora em Cristo Jesus. Aí ele fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço-me para as que estão adiante. Impressionante isso, não é? Lembra lá atrás, ou melhor, lá na frente de Colossenses, que a Bíblia fala que tudo foi cravado na cruz? Então eu não vou ficar mais preso nisso. Prossigo para as coisas que estão adiante, para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudi-lo por isso, queridos? Então a gente percebe o seguinte: como a cruz não foi um ponto final para Jesus, a nossa cruz não é um ponto final na minha vida. Depois que Jesus foi crucificado, 2 dias misteriosos se sucederam,
e no terceiro dia Cristo ressuscita. Aí começa um novo tempo. Quem pega a sua cruz, que não é negociável, não é opcional, e segue Jesus, na vida dessa pessoa começa-se um novo tempo. Por isso é que 2 Coríntios 5,17, aquele texto maravilhoso, fica repetindo, tocando na minha mente todo o tempo, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, um novo tempo começou. E aí, há os conselhos de como que eu ando agora. Estou com a minha cruz, tomei uma decisão em seguir Jesus. Aí vem o como caminhar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, é como se ele estivesse falando assim, ó, que o carregar a sua cruz não é vão. Ele fala, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Por que Jesus faz essa proposta? Se alguém quiser vir após mim, negue o seu passado. Mas esse negar, irmãos, é tirar tudo aquilo que possa levantar como uma barreira entre você e Jesus. Negue tudo aquilo que te afasta da bênção de Deus. Tome cada dia uma decisão diária. Não uma coisa que fica cravada lá no dia que você levantou a mão e foi à frente. Não, é uma decisão diária, todos os dias. E a minha perseverança vai provocar um comportamento diário na minha vida. O falar com Deus, o ler a sua palavra, o tratar das coisas que são difíceis para mim. Por isso é que Paulo fala aqui, ó, sede firmes e constantes. E o seguir a Jesus, irmãos, instaura algumas coisas em nós. Pegar a nossa cruz, seguir a Jesus, instaura algumas coisas em nós que precisa ser. Você precisa tomar posse disso pela fé, porque a Bíblia declara que isso aconteceu. Olha que doideira, olha que loucura. Por que o Evangelho é chamado de loucura? Olhe para esses textos comigo, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 6. Irmãos, olha que coisa assim, que é só o Evangelho. Isso aqui você tem que falar assim, olha, isso aqui a Bíblia está dizendo que já aconteceu comigo. Efésios 2, 6 diz assim, ó, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? O que aconteceu com Cristo, espiritualmente aconteceu comigo. Olha o que a Bíblia diz, onde eu estou? Estou assentado nos lugares celestiais. Isso é pela fé. Você está sentado aqui numa cadeira azul, né? Mas espiritualmente, você está posicionado num lugar privilegiado, que é nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Outra coisa, que da loucura do Evangelho que afirma, a grande declaração que Paulo fala sobre a nossa situação em Cristo em Gálatas 2:20. Olha lá o que diz Gálatas 2:20 comigo, por favor. A Bíblia diz o seguinte: e tudo afirmação de estado, tá, irmãos? De situação em que eu já me encontro. Olha que coisa louca. Já estou crucificado com Cristo. Peguei a minha cruz, tomei uma decisão, já que ela é inegociável, já que ela não é opcional. Tomei a decisão de pegar a minha vida, o meu passado, as consequências dele, e seguir a Jesus. O que se instaurou em mim no mundo espiritual? Eu fui crucificado em Cristo Jesus. E agora, olha que maravilha, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, por isso que eu falei, o negócio tem que ser tomado pela fé. Se você for por sentidos humanos, irmãos, isso aqui não funciona.
Mas fala, eu estou vivendo, isso aqui é uma declaração em que eu vivo pela fé. No meu esforço, no meu potencial, não. No Filho de Deus. É impressionante isso, né? Porque Jesus vai nos chamar a atenção para que nós não tomemos nenhum outro rumo. Vou pegar a minha cruz, que na minha concepção é exatamente as consequências do meu passado e que pesa e que é difícil. Vou seguir Jesus, então isso é instaurado em mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. O que Ele fez comigo? Me amou e se entregou na cruz dele, e se entregou a si mesmo por mim. Eu quero concluir, queridos, dizendo que nós temos uma resposta. Que cruz é essa? A cruz são as consequências pesadas da minha vida, o que é difícil para mim. Todos têm, não tem ninguém desprovido disso, e essas pessoas, como eu e você, precisam tomar uma decisão. A opção não está na cruz, em tomá-la ou não, a opção está em que eu vou fazer com aquilo que eu não consigo me livrar. Aí tem esta afirmação que eu quero deixar com vocês. Em Cristo é nos dado um novo sentido para as nossas vidas. A Bíblia vai dizer lá em 2 Coríntios 5,15: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É o novo sentido da vida. Jesus, quando Ele nos convida, fala assim: não, eu vou viver agora para Cristo. E aí vem a grande promessa de 1 Coríntios 6,14: ora, o Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará. Naquele dia, já somos ressuscitados, porque morremos na cruz com Cristo, mas também haverá grande ressurreição, em que Ele nos ressuscitará pelo seu poder. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte: para que nós não venhamos achar que Jesus quer nos livrar da nossa cruz, Ele não quer. Ele tem o seguinte ensino que foi para mim e quero compartilhar com vocês. Tem partes da minha história, da minha vida, que é muito difícil assim, mas aí Jesus deixou bem claro isso para mim, eu quero deixar bem claro isso para vocês. Ele falou assim: ó, eu não vou te livrar da sua cruz, eu vou te capacitar a carregá-la. Você vai fazer isso, em mim você vai conseguir ser grato, em mim você vai ter esperança, em mim você vai ser muito mais que vencedor, porque você tomou uma decisão: pegar a sua cruz a cada dia e seguir. Então não vou te livrar dela, eu vou te capacitar a carregá-la do jeito que precisa ser carregada.